Pois muito bem, então na formação passada falávamos sobre este tema do Salmo 119 ou 120 na Bíblia hebraica, que é o primeiro salmo ascensional, o primeiro salmo da subida. Então na formação passada tínhamos lido esse salmo, feito um comentário. Hoje vamos entrar diretamente no comentário de Santo Agostinho a esse primeiro salmo das subidas, esse primeiro salmo gradual. Lembrando que, como ele é o primeiro, é característico, de um bom professor fazer uma introdução. E é o que faz Santo Agostinho. Ele faz uma introdução para explicar do que se trata essa nova série de salmos que ele está prestes a comentar. Então, como um bom professor, como um bom mestre, Agostinho, então ele vai explicar do que se trata, de maneira que nós possamos tirar mais fruto desses salmos. Então, Agostinho ele vai iniciar o comentário antepondo a seguinte introdução, que vamos ler também e vamos comentar. Diz assim o grande doutor de Hipona: o salmo que agora ouvimos e ao qual respondemos cantando é breve, mas muito útil. Não vos esforçareis muito tempo a ouvir, nem a trabalhar sem fruto, pois é o que é consignado no seu título, Cântico de Grau ou Gradual. Aqui então nós temos diversas traduções possíveis: Cântico Gradual, Cântico da Subida, Salmo Ascensional, Salmo até mesmo das Peregrinações, porque tínhamos falado que era usado pelos judeus na peregrinação ao templo. Então esse é o título do salmo, Salmo ou Cântico das Subidas, Cântico Gradual. Em grego é escrito anabasmon. O verbo de fato no grego anabaino significa subir, elevar-se. Os degraus podem levar-nos para cima ou para baixo, mas como graus estão escritos nesses salmos, eles levam para cima, ou seja, é o cântico das subidas, é um cântico então da ascensão, ascensional. Portanto, vamos tomá-los como degraus de subida, mas não procuremos ascensões, ou seja, subidas para os pés do corpo, pois no outro salmo está escrito: ele preparou ascensões no seu coração, desde o vale das lágrimas até o lugar que ele estabeleceu. Ele falou de ascensões. Onde? No coração. Em que momento? Desde o vale das lágrimas. Então, Agostinho aqui ele vai explicar por que esse salmo, essa série de salmos, são salmos ascensionais. Então, são salmos ascensionais porque nos elevam. E ele, citando aqui outro salmo, diz que Deus prepara ascensões no coração. E essa ascensão começa do Vale das Lágrimas e vai até o lugar onde Deus estabeleceu. Poderíamos dizer que esse é um pouquinho o caminho da vida espiritual. Nós começamos a vida espiritual no Vale das Lágrimas. Todos nós nascemos pecadores com o pecado original, nascemos chorando. Já na nosso primeiro nascimento, nascimento para essa vida natural, nascemos entre lágrimas, no vale da lágrima. Porque temos já essa herança infeliz do pecado original sobre nós. Então, nascemos nesse vale de lágrimas. Estamos em peregrinação rumo ao templo,
rumo ao lugar em que Deus nos preparou. Ele diz no Evangelho de São João: eu vou, mas vou preparar-vos um lugar. Não se perturbe o vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas. No capítulo 14 de São João. Esse lugar que ele estabeleceu, que ele preparou, pois é a Jerusalém Celeste, mas podemos também dizer que esse lugar que Deus estabeleceu é essa morada que ele vem fazer em nós. Quem me ama guardará minha palavra, e eu virei a ele com o meu Pai e faremos nele a nossa morada. Então, essa morada a qual nós vamos é a morada da santificação do nosso dia a dia, até chegarmos à morada eterna no céu. Então nós somos esse edifício espiritual, essa construção feita com pedras vivas, mas que nós estamos a caminho. É uma construção que vai se fazendo enquanto nós caminhamos nesse vale de lágrimas, até o lugar que Deus nos preparou. E essas ascensões, portanto, essas subidas se realizam no coração. Desde essa primeira etapa, que é o Vale das Lágrimas. E vejam, as lágrimas são sinais da conversão. Nós começamos a caminhar quando nos convertemos ao Senhor, quando somos capazes de chorar, pelos pecados passados e voltar a caminhar rumo ao Senhor. Aí começam as ascensões no coração. Ninguém pode começar a caminhar se ainda não experimentou essas águas salutares do pranto, do arrependimento. Santo Ambrósio de Milão, ele vai nos ensinar que existem duas águas que nos purificam dos pecados: a água do batismo e a água das lágrimas da penitência, ou seja, do arrependimento, da conversão ao Senhor. Então, esse é o início da nossa caminhada rumo ao céu. Começar pelo Vale das Lágrimas, começar pelo arrependimento sincero, por essa penitência, as lágrimas da penitência. E continua Santo Agostinho dizendo: agora parece que falta a palavra humana para explicar e talvez até para pensar aonde se deve subir, aonde se deve ascender. Há pouco ouvistes quando o apóstolo foi lido que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem. É interessante aqui esse comentário de Santo Agostinho ao Salmo 119, com certeza foi um comentário pregado na igreja, porque aqui Agostinho ele menciona que os fiéis acabaram de ouvir também a leitura do apóstolo, que falou que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, isso foi revelado a nós. E continua o doutor de Hipona: não subiu ao coração do homem, que o coração do homem suba para lá. Olha só que interessante, Aquilo que o olho jamais viu, ouvido, tampouco escutou, nem subiu ao coração do homem, agora o coração nosso está chamado a subir para aquele lugar. Desde então, os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem subiram ao coração do homem, como se pode dizer para onde deve subir? Então, como pode ser dito ou explicado? Ele acrescenta: ao lugar que estabeleceu. Que mais devo dizer? Acrescenta aquele por quem o Espírito Santo falou. Para determinado lugar ou local? Porque tudo o que eu disser pensarás que é terreno, pois tu vives sobre a terra, tu carregas o peso da carne, o corpo que se corrompe sobrecarrega a alma,
e a habitação terrena deprime a mente que medita muito, né? O livro da sabedoria, no capítulo 9. Nós, pois, temos essa tendência simplesmente a contemplar as coisas da terra, não contemplar as coisas do alto, né? Então, o nosso coração, ele tem dificuldade de subir, de elevar-se até as coisas de Deus. O nosso coração, como uma pedra pesada, tem a tendência a cair às coisas mais baixas. Por isso, na Santa Missa, é interessante, nós dizemos corações ao alto, sursum corda. Sursum corda, elevemos o coração, né? Para lá, o nosso coração deve subir, né? Para essas ascensões. Começando, como eu disse, do Vale das Lágrimas, de um sincero arrependimento, de uma profunda conversão a Deus nosso Senhor. E Ele vai preparar subidas no nosso coração. Em seguida, Agostinho ele vai afirmar: a quem falarei? Quem ouvirá? Quem compreenderá? Onde estaremos depois desta vida, se subirmos com o coração? Então, como ninguém compreenderá, espere então por algum lugar inefável de felicidade, estabelecido para ti por aquele que também dispôs ascensões no coração. Mas onde? No Vale das Lágrimas. O vale simboliza a humildade, a montanha, né, simboliza a grandeza. Então, essas lágrimas de arrependimento, esse vale de lágrimas é a nossa humildade, simboliza a humildade. Essa subida, essa montanha que Deus nos está preparando lá na cima, no cume, um lugar, pois é símbolo dessa grandeza, né, da caminhada espiritual. Há uma montanha a escalar, ou seja, certa grandeza espiritual. E que montanha é esta que escalamos? Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós escutamos também no Evangelho de São João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Portanto, é por ele que nós devemos ir até o Pai. Ele é essa grandeza, essa montanha que nós devemos subir na vida espiritual, até que nós cheguemos à altura da estatura, da idade de Cristo Jesus. E vejam, cada santo na vida da igreja não é igual a outro. Cada um de nós tem uma morada. Deus prepara em nossos corações um edifício espiritual com pedras vivas, que somos nós, diferente um de outro, né? Cada santo é único e irrepetível na história da igreja. Mas todos os santos subiram por esse caminho que é Cristo, essa alta montanha que é Cristo. Então é o que Agostinho aqui também nos está convidando a seguir Cristo, tê-lo como meta da nossa vida espiritual. Se a tua meta é pequena, é mesquinha, você vai caminhar pouco. Se a tua meta, o teu ideal é imenso, é infinito, você vai caminhar muito, né, diante desse panorama que temos diante dos nossos olhos, né? Portanto, então, Jesus é essa montanha que nós vamos ir subindo de degrau em degrau. Então, não se sobe até acima, digamos assim, de um modo imediato, instantâneo. Indica um progresso na vida espiritual. É claro que Deus,
é onipotente para nos colocar em cima, né, dessa infinita montanha, se Ele quiser, né, com a sua graça, mas exige também de nós, da nossa liberdade, uma caminhada espiritual. Né? Mas olha só, é Deus que prepara em nós essas subidas no nosso coração. Não é mérito nosso, não é esforço humano, é graça de Deus. É Ele que vai preparando, dispondo nos nossos corações essa subida. E que montanha é esta que nós escalamos? É o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que, sofrendo, tornou-se para vós o vale das lágrimas, tornou-se para vós monte de ascensão. Vejam aqui, eu comentei numa das formações passadas que esses salmos são lidos por Santo Agostinho sempre em sentido cristológico. Já o vale das lágrimas, do arrependimento, né, da humildade, é Cristo Jesus. E é o que Agostinho diz aqui. Ele, sendo Deus, ele se encarna e se faz homem, e, portanto, ele desce até a nossa humildade. Ele se faz um vale de lágrimas também para nos elevar até a sua grandeza, até a sua divindade. Então ele, sofrendo a humilhação da morte, da encarnação, tornou-se para nós esse vale de lágrimas. Né? Um exemplo de humildade que nos eleva até acima da sua santidade. O que é este vale de lágrimas? O Verbo tornou-se carne e habitou entre nós. O que é este vale de lágrimas? Continua Agostinho, né? Ofereceu a sua face àquele que o feriu e foi saturado de insultos. O que é este vale de lágrimas? Foi espancado, cuspido, coroado de espinhos e crucificado. Este é o vale de lágrimas pelo qual ele passou para vós. E se Cristo desceu até este vale de lágrimas por nós, nós também, né, devemos, a partir do nosso pequeno vale de lágrimas, realmente, né, revestir-nos de sentimentos de humildade uns para com os outros, servindo os irmãos, as irmãs com muita humildade de coração, né, sendo que Cristo se humilhou tanto pela nossa salvação. Quem de nós poderia caminhar, né, subir essa montanha santa que é Jesus, se ele primeiro não tivesse se abaixado até nós, nos ensinando esse caminho de conversão, de arrependimento. Então vejam que Santo Agostinho aqui, ele faz essa leitura desse versículo do Salmo num sentido cristológico. Jesus é o vale da humildade e, ao mesmo tempo, ele é a alta montanha da divindade. Ele é vale humilde por causa da sua humanidade, que ele assumiu pela nossa salvação, e ele é uma alta montanha por causa da sua divindade, que ele não perdeu ao unir-se à nossa natureza humana. Então, o vale é a humanidade de Jesus, a montanha, a divindade. E de tudo isso nós participamos por sua graça. Mas onde é que ele deve subir? No início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Mas a palavra tornou-se carne e habitou entre nós. Ele desceu até vós, permanecendo em si mesmo. Desceu até vós para se tornar para vós um vale de lágrimas. Ele permaneceu em si mesmo, sendo para vós uma montanha de ascensão. E aqui Santo Agostinho ele vai citar o profeta Isaías.
Nos últimos tempos aparecerá a montanha manifesta do Senhor, preparada no topo das montanhas. Vede para onde deves subir. Não penses em nada terreno, para que por terdes ouvido a palavra montanha, não penseis que é alguma altura da terra. Nem quando ouvirdes as palavras pedra, leão, cordeiro, penseis em dureza, numa fera ou num animal. Nenhuma destas coisas tem sentido em si mesmo. E mesmo assim, ele, Jesus, se tornou todas essas coisas para ti. Daqui ele deve ascender ali, pelo seu arquétipo, a sua divindade, ou seja, através do modelo, chegar até a divindade. Para ti ele se fez exemplo ao humilhar-se. Aqueles que não queriam escalar o vale de lágrimas foram forçados por ele. Pretendiam apressadamente chegar lá acima, pensavam em altas honras, mas não no caminho da humildade. A história da humanidade é essa história, né? O ser humano, na sua soberba, quer chegar a lugares elevados, quer sentar-se, no alto trono da própria glória, da própria soberba. Só que o ser humano não aprendeu o caminho para chegar à glorificação, que é a humildade. Santo Agostinho, ele é o grande doutor da humildade. E ele aprendeu essa virtude através da contemplação da encarnação do Verbo. Deus, infinitamente pleno, rico, é totalmente absoluto, transcendente, não precisando de nada nem de ninguém. Assim mesmo, Deus quis assumir a nossa humildade, quis assumir a nossa pobreza. E, portanto, aí é onde Agostinho vai entender o caminho que é Jesus, é um caminho de humildade. Se nós vemos também na vida dos santos e santas, eles entenderam essa verdade da nossa fé. Aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Jesus, visto que a soberba do gênero humano tinha chegado a um patamar imenso, ele vem para nos dar esse exemplo de humildade, assumindo a nossa fraqueza, a nossa humanidade, sofrendo e padecendo, se transformando em um vale de lágrimas para nos levar até a alta montanha da sua santidade. Então, Santo Agostinho, como doutor em humildade, nos vai ensinar precisamente este caminho. Então, assim, em síntese, poderemos dizer precisamente isso. Aqui, Agostinho nos coloca um caminho de crescimento espiritual, tendo Cristo ao centro, desde o começo até o fim. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou como diz a carta aos Hebreus também, ele é o iniciador e o consumador da nossa fé. A vida espiritual, a vida de santidade, começa assumindo nós também a humildade de Cristo Jesus. Se nós queremos ser glorificados e que Ele prepare ascensões no nosso coração, subidas no nosso coração, que nós possamos ir subindo de virtude em virtude, em primeiro lugar, é necessário passar pela humildade de Jesus, através do vale das lágrimas, de uma sincera conversão, um sincero arrependimento, para chegar um dia a essa glória que Deus nos tem preparado, até o lugar que Ele estabeleceu para nós.
Eu vou, diz Jesus no Evangelho de João, para preparar-vos um lugar. E quando eu lá chegar, né, vos levarei comigo, pois na casa do meu Pai tem muitas moradas. Essa é a morada que Deus quer que nós habitemos. E é interessante porque no mesmo Evangelho de São João, ele fala que vai nos preparar uma morada e ao mesmo tempo ele diz que vem morar em nós. É o mesmo caminho que fez o Verbo encarnado. Ele desce até a nossa humildade, até a nossa fraqueza, para nos elevar até a sua divindade.